Nada fora precisa mudar para que o sofrimento acabe, apenas o estado da sua mente. Você não chegou aqui por acaso. Ninguém chega até Buda por curiosidade vazia. Você chegou porque algo dentro de você está cansado de sofrer em silêncio, cansado de reagir sem entender, cansado de ser levado pela mente como uma folha no vento. Buda não ensinou para pessoas especiais. Ele ensinou para pessoas humanas, pessoas como você. Pessoas que sofrem, pensam demais, se perdem no próprio medo e buscam desesperadamente um ponto de silêncio dentro do caos. O que Buda descobriu não foi um milagre externo, foi algo muito mais perigoso. Ele descobriu que o sofrimento não vem do mundo, vem da forma como a mente se agarra ao mundo, e quando você entende isso, nada volta a ser igual. Buda observou algo simples e brutal ao mesmo tempo. Tudo muda, tudo passa. Sensações, pensamentos, emoções, pessoas, situações, nada permanece. O sofrimento nasce quando a mente tenta segurar aquilo que por natureza vai embora. Ele chamou isso de apego. Apego é quando você diz por dentro, isso não pode acabar, isso precisa ser diferente, eu preciso controlar. E nesse instante, sem perceber, você começa a lutar contra a própria vida. Buda não disse para fugir do mundo, ele disse para ver o mundo como ele é, sem filtros, sem ilusões, sem mentiras confortáveis. A mente comum vive como um animal assustado. Ela corre atrás do prazer e foge da dor, o tempo todo, dia e noite. Mesmo quando você dorme, ela continua correndo, pensando, repetindo, criando histórias. Buda percebeu isso observando a própria mente com atenção total. Atenção plena significa estar presente no que está acontecendo agora, sem julgar, sem brigar, sem tentar mudar. Apenas ver. Quando você vê um pensamento nascer e morrer, você começa a entender algo profundo. Você não é o pensamento. O pensamento aparece em você, mas não é você. Isso muda tudo. Buda ensinou que a dor existe. Ele nunca negou isso. O corpo dói. A perda dói. O envelhecimento dói. A morte dói. Mas ele foi ainda mais fundo. Ele mostrou que existe uma dor extra criada pela mente. Uma dor que nasce da resistência, da reclamação interna, do isso não deveria ser assim. Quando você adiciona isso à dor natural da vida, o sofrimento se multiplica. Dominar a mente não é eliminar a dor, é não adicionar sofrimento desnecessário a ela. Quando Buda falava de libertação, ele não falava de fugir da vida. Ele falava de parar de ser escravo da mente, escravo de impulsos, escravo de pensamentos repetitivos, escravo de emoções que surgem e mandam em você. Ele mostrou que quando você observa uma emoção sem agir imediatamente, ela perde força. Raiva observada não vira violência. Medo observado não vira pânico. Tristeza observada não vira desespero. A observação quebra o ciclo automático. Buda explicou que tudo o que surge depende de causas. Nada aparece do nada. Pensamentos surgem porque algo os alimenta. Emoções surgem porque algo as dispara. Quando você começa a ver essas causas, você para de se culpar e para de culpar o mundo. Você começa a entender. E entendimento gera liberdade. Não é um entendimento intelectual, é um ver direto. Claro, simples, cru. Ele ensinou o caminho do meio. Nem repressão, nem excesso, nem se perder nos desejos, nem se torturar tentando ser perfeito. O caminho do meio é lucidez, é equilíbrio consciente, é saber quando agir e quando não agir. É saber quando falar e quando silenciar. É não ser empurrado pela mente de um lado para o outro como alguém sem chão. Buda ensinou que o eu que você defende o tempo todo não é sólido. Ele observou que aquilo que chamamos de eu é um conjunto de pensamentos, memórias, sensações e hábitos mudando o tempo todo. Quando você tenta proteger esse eu como se fosse algo fixo, você vive em medo constante. Medo de perder, medo de mudar, medo de não ser suficiente. Quando você vê que esse eu é um processo, não uma coisa, o medo começa a afrouxar. Dominar a própria mente não é controlar cada pensamento. Isso é impossível. É entender o funcionamento dela. É parar de acreditar em tudo o que ela diz. Pensamentos são eventos. Eles surgem, falam, pressionam e vão embora. Quando você acredita em todos, você sofre. Quando você observa, você escolhe. E escolha é liberdade. Buda ensinou que a da atenção muda tudo. Quando você come com atenção, o corpo entende melhor. Quando você anda com atenção, a mente desacelera. Quando você respira com atenção, o sistema inteiro se acalma. Respiração, para Buda, não era algo místico, era uma âncora.
Algo simples que te traz de volta para o agora quando a mente tenta te arrastar para o passado ou para o futuro. O agora é o único lugar onde a vida acontece. O passado já foi, o futuro ainda não veio. Sofrer pelo que já acabou ou pelo que ainda não existe é viver fora da realidade. Buda insistia nisso porque viu que quase todo sofrimento humano nasce dessa fuga constante do presente. Quando você volta para o agora, mesmo que ele seja desconfortável, algo se estabiliza por dentro. Buda não prometeu felicidade eterna, ele prometeu clareza. E clareza é mais poderosa que felicidade, porque com clareza você sabe lidar com qualquer estado, bom ou ruim. Você não se perde completamente em nenhum deles. Você atravessa. Se você está ouvindo isso agora, algo em você já começou a ouvir diferente. Não com a mente que julga, mas com a parte que observa. Essa parte é silenciosa. Está aí desde sempre. Só foi abafada pelo barulho. Escreva nos comentários agora apenas isso. Eu observo minha mente e continue ouvindo. Porque se você realmente escutar Buda, não como ideia, mas como prática viva, você começa a perceber onde sua mente te engana, onde ela exagera, onde ela cria sofrimento sem necessidade, e a cada percepção algo afrouxa, algo solta, algo cai. E o que acontece quando você para de lutar contra o que é, quando você observa sem fugir, quando você não reage imediatamente ao primeiro impulso que surge, quando você vê um pensamento nascer e decide não segui-lo, quando você fica inteiro no agora mesmo, com desconforto, o que começa a mudar na sua relação com a vida, quando a mente deixa de ser sua dona e passa a ser apenas uma ferramenta, e se esse domínio não é força, mas lucidez, até onde isso pode te levar se você continuar ouvindo, observando e aplicando exatamente agora? Porque sua mente te sabota mesmo quando você quer mudar. Você tenta mudar, de verdade. Você promete a si mesmo que agora vai ser diferente, que não vai repetir o mesmo erro, que não vai cair no mesmo padrão. Mas algo acontece. Sempre acontece. No momento decisivo, sua mente puxa você de volta. E não é porque você é fraco. Buda ensinou que isso acontece porque a mente não quer a verdade. Ela quer segurança, mesmo que essa segurança seja dor, mesmo que seja sofrimento repetido. A mente prefere o conhecido ao libertador, e enquanto você não vê isso com clareza, ela continua sabotando cada tentativa de mudança. Buda observou que a mente se apega a hábitos como alguém se agarra a uma tábua no meio do mar, mesmo que a tábua esteja apodrecida. O hábito é conhecido, o novo é incerto, e a mente teme o incerto mais do que teme a dor conhecida. Por isso você volta para relações que te machucam. Por isso você repete comportamentos que te diminuem. Não é falta de vontade, é condicionamento. E Buda deixou claro: tudo o que é condicionado pode ser visto. Tudo o que é visto pode ser transformado. A autossabotagem não grita, ela sussurra. Ela vem como pensamento lógico. Agora não é a hora. Depois eu faço. Só mais uma vez. Buda ensinou que a mente cria justificativas para continuar no mesmo lugar. Ela usa a inteligência contra você. E enquanto você acredita em cada pensamento que surge, você acha que está escolhendo, quando na verdade está apenas obedecendo padrões antigos. Buda não pediu para você lutar contra a mente. Ele pediu para observar. Observar como um pensamento nasce. Como ele se repete. Como ele tenta te convencer. Quando você observa sem seguir, algo quebra. O ciclo perde força. A sabotagem depende de inconsciência. Quando há atenção, ela enfraquece. Não porque você brigou, mas porque você viu. A mente se sabota porque foi treinada assim. Anos reagindo, anos fugindo da dor, anos buscando prazer rápido. Buda explicou que isso cria trilhas internas, caminhos automáticos. E quando você tenta mudar, a mente te leva de volta para essas trilhas. Não por maldade, por hábito. Entender isso tira a culpa. E quando a culpa cai, sobra a energia para mudar de verdade. Buda ensinou que o sofrimento nasce do desejo cego, desejo de ser diferente sem encarar o agora, desejo de mudar o futuro sem aceitar o presente. A mente quer pular etapas, quer resultados sem consciência, e isso gera frustração. A mudança real começa quando você para de fugir do que está acontecendo dentro de você agora. A mente se sabota porque tem medo do vazio, medo do silêncio.
Medo de não saber quem você é sem os velhos padrões. Buda falou do apego à identidade. Você se agarra à imagem de quem acha que é, mesmo que ela te faça sofrer. Mudar significa deixar partes morrerem, e a mente luta contra isso. Não porque quer te destruir, mas porque confunde morte de padrões com morte real. Buda observou que a mente cria um eu fixo para se sentir no controle. Eu sou assim, eu sempre fui assim, e enquanto você acredita nisso, você se limita. Buda mostrou que o eu é um processo, não uma coisa. Se é processo, pode mudar. Mas a mente sabota para manter a ilusão de solidez, porque solidez parece segurança. Quando você tenta mudar, a mente ativa o medo. Medo de errar, medo de perder, medo de não ser aceito. Buda não disse para eliminar o medo, ele disse para vê-lo como ele é. Uma sensação, um movimento interno. Quando você observa o medo sem obedecer, ele perde poder. A sabotagem depende da reação imediata. A atenção cria espaço. Buda ensinou que tudo o que surge passa, inclusive a vontade de desistir, inclusive o impulso de voltar atrás. Mas quando você se identifica com isso, você age como se fosse eterno. A mente diz, isso sou eu. E você acredita. Dominar a mente é ver que isso é apenas um estado passageiro. A autossabotagem também nasce da impaciência. Você quer mudar rápido, quer se livrar da dor logo. Buda foi claro, o caminho é gradual. Forçar gera mais conflito, pressionar gera resistência. A mente se sabota quando é atacada. Ela se abre quando é compreendida. Buda ensinou que a atenção contínua enfraquece os velhos padrões. Não é um grande ato heróico, é repetição consciente. Ver, respirar, não reagir, escolher diferente uma vez, depois outra. A mente odeia isso no começo, porque perde o controle automático. E é aí que ela tenta te puxar de volta. A sabotagem também vem como cansaço. Isso não funciona. Nada muda. Buda explicou que a mente desanima quando não vê resultado imediato, mas mudança interna é silenciosa, invisível no começo. O erro é desistir antes do ponto de virada, e a mente sabe disso, por isso ela apressa a desistência. Buda mostrou que a liberdade começa quando você para de se identificar com o conteúdo da mente. Pensamentos vêm, emoções vêm, impulsos vêm, mas você não é isso. Quando essa compreensão entra, a sabotagem perde chão, porque não encontra mais alguém que obedeça cegamente. A mente se sabota porque foi treinada para sobreviver, não para libertar. Buda entendeu isso profundamente. Por isso ele não ensinou culpa. Ele ensinou lucidez. Não brigue com sua mente, veja-a. Quanto mais você vê, menos ela manda. Cada vez que você percebe um padrão antes de agir, algo muda, mesmo que você ainda caia depois. A percepção já é quebra. Buda dizia que a ignorância sustenta o sofrimento, e ignorância não é falta de informação. É não ver o que está acontecendo agora. A autossabotagem enfraquece quando você para de se odiar por ela. O ódio alimenta o ciclo. A observação dissolve. Buda ensinou compaixão consigo mesmo como parte do caminho. Sem isso, a mente se fecha ainda mais. Quando você entende que a mente não é inimiga, mas condicionada, você muda a relação. E relação muda comportamento. A sabotagem não some de uma vez. Ela perde força aos poucos, como uma chama sem combustível. E se agora, enquanto você escuta isso, você começar a notar em quais momentos sua mente tenta te puxar para trás, quais pensamentos aparecem sempre que você tenta mudar, quais medos surgem no momento exato da decisão, e se essa observação já for o início do domínio que Buda apontou, o que acontece se você continuar atento ao próximo impulso antes de agir, ao próximo pensamento que tenta te convencer a desistir, e até onde isso pode ir se você continuar ouvindo, observando e não reagindo. Automaticamente, o erro mental que te mantém preso ao sofrimento, sem você perceber. Você sofre e muitas vezes nem sabe explicar por quê. Nada de grave está acontecendo agora, mas algo aperta por dentro, um peso constante, uma inquietação que não vai embora. Buda observou esse tipo de sofrimento com precisão cirúrgica. Ele percebeu que o maior erro da mente humana não é sentir dor, é lutar contra o que já está acontecendo. O sofrimento que te prende não vem do fato em si, mas da resistência silenciosa que surge logo depois, e quase ninguém percebe isso. Buda ensinou que a mente cria sofrimento extra quando diz:
Isso não deveria estar acontecendo. Essa frase não é dita em voz alta. Ela acontece por dentro. É um empurrão contra a realidade. E toda vez que você empurra a realidade, ela empurra de volta, com mais força. Esse é o erro mental invisível. Você acha que está tentando melhorar a situação, mas está apenas adicionando tensão ao que já existe. A dor natural da vida é simples. Um problema surge, uma perda acontece, um desconforto aparece, mas a mente não aceita isso. Ela começa a reclamar, a comparar, a imaginar como deveria ser. Buda foi direto ao ponto. Quando você rejeita o momento presente, você cria sofrimento. Mesmo que o momento seja pequeno, mesmo que seja interno, mesmo que ninguém veja. Você sofre porque a mente vive no tempo errado. Ela puxa o passado e projeta o futuro o tempo todo. Culpa pelo que já foi, medo do que ainda não chegou. Buda ensinou que isso é viver fora da realidade. A realidade só existe agora. Quando a mente sai do agora, ela cria fantasmas. E você começa a sofrer por coisas que não estão acontecendo neste instante. O erro mental é acreditar que seus pensamentos são você. Buda observou que pensamentos surgem sozinhos. Eles aparecem, falam, assustam e vão embora. Mas quando você acredita neles, você sofre como se fossem verdades absolutas. Um pensamento negativo não dói tanto. Acreditar nele dói profundamente, e isso acontece sem que você perceba. Buda explicou que a mente interpreta tudo, e muitas vezes interpreta errado. Um olhar vira rejeição, um silêncio vira abandono, uma dificuldade vira fracasso pessoal. Você sofre não pelo fato, mas pela história que a mente cria sobre o fato. E essa história roda em loop, dia após dia, sem descanso. O sofrimento inconsciente cresce porque você não vê a causa, você sente, mas não entende. Buda dizia que enquanto a causa não é vista, o efeito se repete. É como tentar secar o chão sem fechar a torneira. Você se cansa, desanima e acha que o problema é você. A mente se apega à ideia de controle, quer garantir que nada saia do planejado. Quando algo foge, ela entra em tensão. Buda ensinou que a vida é mudança constante. Tentar controlar o que muda é criar sofrimento garantido, não porque a mudança é ruim, mas porque a resistência a ela é exaustiva. Você sofre porque quer que as coisas sejam permanentes, que as pessoas não mudem, que os sentimentos bons fiquem, que os momentos ruins passem rápido. Buda mostrou que tudo é impermanente. Quando você aceita isso, a dor não desaparece, mas ela não te destrói. Quando você nega isso, até o prazer vira fonte de sofrimento, porque você teme perdê-lo. O erro mental também está em fugir da sensação desagradável. Você tenta distrair, ocupando a mente, consumindo, correndo. Mas o que é evitado, volta mais forte. Buda ensinou a ficar com a sensação, sentir sem fugir, sentir sem se perder. Quando você faz isso, algo se dissolve por si só. Buda nunca pediu para você gostar da dor. Ele pediu para não brigar com ela. Brigar cria tensão. Tensão cria sofrimento. Observar cria espaço. Espaço cria alívio. É simples, mas não é fácil. Porque a mente foi treinada para reagir, não para observar. Você sofre porque espera que a felicidade venha de fora, de uma condição perfeita, de alguém, de uma conquista. Buda foi claro. Tudo que depende de condições externas é instável. Quando você se apoia só nisso, vive com medo constante de perder. E o medo já é sofrimento. O erro mental mais profundo é achar que o sofrimento vai acabar quando tudo estiver resolvido. Buda mostrou que isso nunca acontece. Sempre haverá algo. O fim do sofrimento não vem da ausência de problemas, vem da mudança da relação com eles. A mente cria identidade em torno da dor. Eu sou assim. Minha vida é assim. Buda ensinou que isso é mais uma construção mental. Quando você se define pelo sofrimento, você o mantém vivo. Não por querer, mas por identificação. Buda observou que o sofrimento cresce no silêncio inconsciente. Quando você não vê, ele domina. Quando você vê, ele perde força. Ver não é pensar. Ver é perceber no corpo, na mente, no agora, sem julgar, sem justificar. Quando você começa a notar como a mente cria tensão, algo muda. Você não se livra de tudo de uma vez, mas começa a ter clareza. E clareza já é liberdade parcial. Buda dizia que um pouco de luz já dissolve muita escuridão. O sofrimento sem causa aparente começa a fazer sentido quando você vê o padrão. Resistência, apego,
identificação, medo. Tudo isso acontecendo em silêncio. O erro não é sentir. O erro é não perceber o que está sendo feito internamente. Buda ensinou que a atenção plena corta o sofrimento na raiz. Quando você está presente, não sobra espaço para histórias exageradas. Não sobra espaço para fantasmas mentais. O agora é simples, mesmo quando é difícil. Quanto mais você observa, menos você reage. Quanto menos você reage, menos sofrimento você cria. Não é passividade. É inteligência profunda. É domínio interno. E se agora você começar a perceber em quais momentos você resiste ao que está acontecendo, em quais situações sua mente diz, isso não deveria ser assim, em quais pensamentos você acredita sem questionar, e se isso já for o começo de sair do sofrimento inconsciente, o que acontece se você continuar atento ao próximo pensamento que tenta te puxar para fora do agora, à próxima resistência sutil, ao próximo momento em que você sofre sem saber porquê? E até onde isso pode te levar se você continuar ouvindo e observando com a mesma lucidez que Buda apontou? Como parar de reagir e assumir controle total da sua vida interior. Você reage antes de perceber. Uma palavra atravessa você e quando vê, já falou demais. Um olhar te atinge e o corpo fecha. Uma lembrança aparece e a emoção toma conta. Buda observou isso com atenção absoluta. Ele viu que o problema não é sentir. O problema é reagir sem consciência. Reagir é automático, é rápido, é cego. E enquanto você reage, sua vida interior não é sua. Ela é comandada por impulsos que surgem e te empurram. Buda ensinou que a reação nasce no corpo antes de virar ação. O coração acelera, o peito aperta, a respiração encurta. Nesse instante, a mente corre para justificar. Quando você percebe isso tarde demais, já reagiu. O domínio começa antes da palavra, antes do gesto, antes da escolha. Começa no primeiro sinal físico. Ver isso muda tudo. A mente reage porque foi treinada assim. Anos de condicionamento. Estímulo e resposta. Prazer e fuga. Buda não culpou a mente. Ele a compreendeu. E ao compreender, mostrou o caminho da liberdade. Não é controlar emoções à força. É criar espaço entre o impulso e a ação. Nesse espaço, nasce o verdadeiro controle. Quando Buda falava de atenção plena, ele falava disso, estar tão presente que você percebe o impulso surgindo. Não depois, no exato momento. A reação precisa de velocidade, a atenção desacelera. E, quando desacelera, a reação perde poder. Você acha que perde o controle porque é fraco. Buda mostrou que não é fraqueza, é inconsciência. Quando você não vê o que está acontecendo dentro, você é levado. Quando vê, você escolhe. A diferença entre escravidão emocional e domínio interior é percepção. A reação sempre tenta te convencer que é urgente. Responda agora. Defenda-se agora. Ataque agora. Buda ensinou que essa urgência é ilusória. Ela nasce do medo, e o medo encolhe a mente. Quando você não acredita nessa urgência, algo se abre por dentro. Dominar a vida interior não é se tornar frio, é se tornar lúcido. Buda nunca ensinou repressão. Reprimir cria tensão. Tensão explode depois. Ele ensinou observação direta. Sentir a emoção sem agir imediatamente. Isso é força real. Quando você observa uma emoção sem reagir, ela muda. Ela sobe, vibra e cai, como uma onda. Buda viu isso repetidas vezes. Emoções não são estáveis. Elas precisam da sua reação para se manter. Sem combustível, elas se dissolvem. A mente reage porque confunde emoção com identidade. Eu estou com raiva, vira eu sou a raiva. Buda mostrou que isso é um erro. Emoções acontecem em você. Elas não são você. Quando essa compreensão entra, o controle retorna. Reagir dá uma falsa sensação de alívio. Falar, explodir, fugir parece resolver. Mas depois vem o peso, a culpa, o arrependimento. Buda viu esse ciclo com clareza. Ele ensinou que não reagir parece difícil no começo, mas liberta depois. Reagir parece fácil agora, mas aprisiona depois. O controle emocional começa com a respiração. Buda usou a respiração como âncora porque ela está sempre aqui. Quando você volta para o ar entrando e saindo, a mente desacelera. O corpo entende que não há ameaça imediata. E o impulso perde força.
Você não precisa eliminar emoções, precisa atravessá-las consciente. Buda ensinou que sentir plenamente, sem fuga e sem reação, é o caminho do meio. Nem se perder, nem se endurecer. Apenas estar presente. A vida interior fica caótica quando tudo é automático. Pensamento puxa emoção, emoção puxa ação, ação gera consequência. Buda cortou o ciclo no meio, entre emoção e ação. Ali nasce a liberdade. A reação também nasce do apego à imagem. Querer estar certo, querer ser respeitado, querer vencer. Buda mostrou que o apego ao ego cria reações constantes. Quando você solta a necessidade de defender uma imagem, a mente relaxa. O verdadeiro controle não é mandar na emoção, é não ser mandado por ela. Buda ensinou isso vivendo. Silêncio interno não é ausência de emoções, é presença de clareza. Cada vez que você percebe um impulso e escolhe não agir, algo se fortalece dentro. Não é orgulho, é estabilidade. Aos poucos, a mente aprende que não precisa reagir para sobreviver. No começo você vai perceber depois que reagiu, depois durante, um dia antes. Buda ensinou que o caminho é gradual. Exigir perfeição cria mais reação. Observar cria progresso. A mente reage porque teme perder algo. Status, amor, controle. Buda mostrou que tudo isso já é impermanente. Reagir não protege, só cria mais sofrimento. Quando você para de reagir, não perde poder. Ganha clareza, ganha escolha, ganha paz ativa. Não a paz frágil que depende do mundo, mas a paz que nasce de dentro. Dominar a vida interior é o maior poder que existe, porque o mundo pode continuar instável, e ainda assim, você não se perde. Buda apontou esse caminho não como teoria, mas como prática viva. E se agora você começar a notar o exato instante em que o impulso surge, o primeiro sinal no corpo, a urgência falsa da mente, e se você escolher respirar antes de agir, o que muda na sua relação com as pessoas, com os conflitos, com você mesmo, e até onde esse domínio pode crescer se você continuar atento ao próximo impulso, à próxima emoção forte, à próxima situação que antes te controlava, e se esse for apenas o começo do controle total da sua vida interior? A ilusão, que faz você pensar demais e nunca ter paz. Você não pensa demais porque é inteligente. Você pensa demais porque está tentando se proteger. Buda percebeu isso observando a própria mente em silêncio profundo. A mente acelera quando sente ameaça, mesmo que não exista perigo real agora. Ela cria cenários, repete diálogos, revisa o passado e antecipa o futuro, tudo para evitar dor. O problema é que esse movimento constante cria exatamente o que tenta evitar: inquietação, ansiedade, cansaço interno. A ilusão é acreditar que pensar mais vai trazer segurança. Buda viu que a mente acredita que, se analisar tudo, nada dará errado. Mas a vida não funciona assim. Pensar não controla o que muda. Pensar não impede perdas. Pensar não garante aceitação. E quanto mais a mente tenta garantir, mais ela acelera. Essa é a armadilha invisível. Você entra nela achando que está sendo cuidadoso, quando na verdade está se afastando da paz. A mente acelerada vive no e se? E se der errado? E se eu perder? E se eu falhar? Buda ensinou que o sofrimento cresce quando você vive em possibilidades que não existem agora. O corpo está aqui, a respiração está aqui, mas a mente foge. E essa fuga constante cria tensão contínua. Paz não é algo que se conquista no futuro, é algo que aparece quando você para de fugir do agora. Buda observou que pensar demais é um hábito, não um destino. Um hábito treinado pela repetição. Cada vez que você segue um pensamento ansioso, você fortalece o caminho dele. A mente aprende rápido e depois te leva automaticamente. Você acha que não tem escolha, mas tem. A escolha começa quando você percebe que está pensando sem necessidade. A ilusão central é confundir pensamento com solução. Pensar pode ajudar em coisas práticas, mas a mente usa o pensamento para tudo, até para o que não pode ser resolvido pensando. Emoções, medos, inseguranças. Buda mostrou que tentar resolver emoções com pensamento é como tentar apagar fogo com gasolina. Quanto mais você pensa,
mas esquenta. A mente acelerada também nasce do apego ao controle. Você quer garantir que tudo saia certo, que ninguém te machuque, que nada desmorone. Buda foi claro: tudo que nasce muda. Tudo que muda escapa ao controle total. Quando você aceita isso, a mente desacelera. Quando você resiste, ela corre sem parar. Buda ensinou que a paz não vem quando os pensamentos somem, vem quando você para de segui-los. Pensamentos podem passar como nuvens. O céu não precisa persegui-las. Quando você observa um pensamento sem entrar nele, algo se solta. A mente perde a urgência, o corpo relaxa. A ansiedade cresce porque você acredita em cada história que a mente conta. Isso vai dar errado. Você não é suficiente. Algo ruim vai acontecer. Buda ensinou a ver pensamentos como eventos mentais. Eles aparecem e desaparecem. Quando você os trata como fatos, sofre. Quando os vê como movimentos, respira. Pensar demais também vem do medo do vazio, do silêncio, do não saber. A mente prefere barulho à incerteza. Buda sentou em silêncio justamente para atravessar esse medo. Ele viu que depois do desconforto inicial, o silêncio revela estabilidade, não vazio, presença. A mente acelerada vive cansada porque nunca descansa no agora. Ela está sempre em outro lugar. Buda ensinou que o agora é simples, mesmo quando é difícil. A simplicidade do agora não alimenta da ansiedade. A ansiedade precisa de futuro imaginado para existir. Você tenta parar de pensar brigando com a mente. Isso não funciona. Buda nunca ensinou guerra interna. Ele ensinou compreensão. Quando você entende o mecanismo, ele perde força. Quando você luta, ele se defende. A respiração foi usada por Buda porque ela acontece sozinha. Quando você traz atenção para o ar entrando e saindo, a mente desacelera naturalmente. Não é técnica mágica, é fisiologia e presença. O corpo entende que está seguro. A mente relaxa. A ilusão da mente acelerada é achar que você é o pensamento. Buda mostrou que você é quem vê o pensamento. Essa diferença muda tudo. O observador não está acelerado. O movimento está no observado. A ansiedade também cresce quando você se identifica com resultados. Sucesso, reconhecimento, aprovação. Buda ensinou que depender disso é viver em tensão. Quando você solta a necessidade de garantir, a mente encontra espaço. Pensar demais te afasta do sentir, e sentir assusta. Mas Buda mostrou que sentir sem fugir é libertador. Emoções sentidas passam, emoções evitadas retornam como ansiedade. A mente acelera porque foi treinada no excesso de estímulo, informação, ruído, comparação. Buda ensinou recolhimento, não como fuga do mundo, mas como retorno a si. Quando o excesso diminui, a mente se reorganiza. Você não precisa desligar a mente, precisa parar de alimentá-la o tempo todo. Buda ensinou moderação, atenção, presença. Isso devolve o ritmo natural. A paz que você busca não está depois de resolver tudo. Está antes, no instante em que você para de acreditar que precisa resolver tudo agora. Buda viu isso com clareza. Quando você começa a perceber o momento exato em que a mente acelera, o primeiro pensamento que dispara a ansiedade, o impulso de ir para o futuro, e você escolhe voltar para a respiração, algo muda, pequeno, mas real. E se agora você começar a notar qual ilusão sua mente usa para te manter pensando sem parar, em quais momentos você confunde pensamento com proteção, e se cada retorno ao agora já for um passo em direção à paz que Buda apontou, o que acontece se você continuar atento ao próximo pensamento acelerado, à próxima história que surge, e até onde essa desaceleração pode te levar se você continuar observando em vez de seguir? Por quê? Quanto mais você busca felicidade, mais sofre. Você busca felicidade, como quem corre atrás de água no deserto. Quanto mais corre, mais sede sente. Buda percebeu isso de forma direta, sem romantizar. Ele viu que o problema não é querer ser feliz. O problema é transformar a felicidade em um objetivo a ser alcançado no futuro. Quando você faz isso, você se afasta do único lugar onde qualquer estado pode existir, o agora. A busca constante cria falta, e a falta dói. Buda ensinou que o desejo pela felicidade carrega uma armadilha silenciosa. Ao desejar, você afirma internamente que agora não é suficiente, que este momento não basta. Essa rejeição do presente gera atenção imediata, mesmo antes de qualquer frustração externa.
A mente se coloca em guerra com o que é, e essa guerra já é sofrimento. Você acredita que será feliz quando algo mudar, quando alguém ficar, quando alguém voltar, quando algo melhorar. Buda observou que essa lógica nunca termina, porque quando algo melhora, a mente cria um novo desejo, um novo alvo. A felicidade prometida sempre escapa, não porque a vida é cruel, mas porque a mente não sabe descansar. A frustração constante nasce da comparação entre o que é e o que deveria ser. Buda ensinou que essa comparação é uma construção mental. A realidade é simples, ela apenas acontece. Quem cria o conflito é a mente que exige que a realidade obedeça às suas expectativas, e a realidade nunca obedece. Você sofre porque transforma a felicidade em obrigação. Eu deveria estar feliz. Aobdi, algo está errado comigo. Buda mostrou que essa cobrança interna cria mais dor do que qualquer tristeza natural. Tristeza sentida passa. Tristeza rejeitada se transforma em sofrimento prolongado. Buda observou que a busca pela felicidade é sempre acompanhada pelo medo de perdê-la. Mesmo quando você está bem, algo aperta. Um receio, uma vigilância constante. Isso acontece porque tudo o que é buscado como posse gera apego, e todo apego gera medo. A mente acredita que felicidade vem de fora, de condições perfeitas, de controle. Buda foi claro, tudo que depende de condições é instável. Quando você apoia sua paz nisso, você vive em equilíbrio frágil. Qualquer mudança te derruba. A felicidade buscada é sempre um estado especial, diferente do comum. Buda ensinou que isso cria desprezo pelo simples, pelo neutro, pelo silêncio. Mas é justamente nesses estados que a mente pode descansar. Ao rejeitá-los, você vive inquieto mesmo sem motivo. Você se frustra porque confunde prazer com felicidade. Prazer é intenso e curto. Felicidade verdadeira para Buda não era euforia. Era cessar o conflito interno. Era não brigar com o que surge. Isso não empolga o ego, mas liberta a mente. Buda mostrou que quanto mais você tenta segurar um estado bom, mais rápido ele passa. A mente tensa estraga a experiência. Você não aproveita. Você vigia. Você teme. E isso rouba a leveza. A busca pela felicidade também nasce da fuga da dor. Você quer se sentir bem para não sentir o desconforto. Buda ensinou que evitar a dor amplia o sofrimento. A dor aceita passa. A dor evitada cresce. A frustração constante vem da ilusão de que a vida deveria ser sempre agradável. Buda nunca ensinou isso. Ele ensinou que a vida inclui perda, mudança e impermanência. Quando você aceita isso, para de se sentir traído pela realidade. Você sofre porque mede sua vida por estados emocionais. Hoje foi bom, hoje foi ruim. Buda mostrou que estados vêm e vão. Apoiar sua identidade neles é instabilidade garantida. A estabilidade nasce de algo mais profundo. Consciência. Buscar felicidade te coloca sempre no futuro. E o futuro nunca chega. Quando chega, vira presente. E a mente já está em outro lugar. Buda apontou isso com clareza. A mente nunca se satisfaz quando vive projetada. A felicidade buscada também cria comparação com os outros. Quem está melhor? Quem tem mais? Quem parece mais feliz? Buda ensinou que a comparação é uma forma de violência interna. Ela cria inveja, inferioridade ou orgulho. Nenhum traz paz. Quando você para de buscar felicidade, algo estranho acontece. Um espaço se abre, um relaxamento. Buda não prometeu alegria constante. Ele prometeu o fim da luta interna, e isso é muito mais profundo. A mente que busca felicidade não consegue apreciar o agora. Está sempre avaliando. Isso é suficiente? Isso vai durar? Buda ensinou que essa avaliação constante é cansaço puro. A verdadeira libertação começa quando você para de exigir que a vida te faça feliz, quando você permite que ela seja como é. Isso não é desistência, é sabedoria, é parar de se ferir sozinho. Buda mostrou que a felicidade não surge quando você adiciona algo, mas quando você remove a resistência, remove a cobrança, remove a comparação, remove o apego ao resultado. A frustração diminui quando você para de negociar com a realidade, quando você não exige garantias, quando você aceita a impermanência como parte do jogo.
E se agora você começar a perceber em quais momentos você busca felicidade para fugir do desconforto, em quais situações você rejeita o agora esperando algo melhor, e se esse simples ver já começar a dissolver a frustração constante, o que acontece se você parar de buscar felicidade como um prêmio e começar a observar o que sobra quando a busca cai, e até onde isso pode te levar se você continuar ouvindo Buda não como promessa, mas como caminho vivo de libertação? O mecanismo mental que cria medo do futuro e culpa do passado. Você não está preso porque algo está errado agora. Você está preso porque sua mente não está aqui. Buda percebeu que a maior prisão humana não tem grades. Ela acontece no tempo. A mente corre para trás carregando culpa, ou dispara para frente criando medo. E enquanto isso acontece, o corpo está aqui, respirando, mas você não está vivendo. Esse mecanismo funciona tão rápido que você nem percebe. Quando percebe, já está cansado, tenso, ansioso, sem saber exatamente por quê. Buda ensinou que o passado só existe como memória. E a memória é um pensamento que aparece agora. O futuro só existe como imaginação. E a imaginação é um pensamento que aparece agora. O erro mental é tratar esses pensamentos como se fossem realidade concreta. Quando você faz isso, você reage a algo que não está acontecendo. E sofrer por algo que não está acontecendo é o núcleo da prisão temporal. A culpa nasce quando a mente revisita o passado tentando mudar o que já acabou. Eu deveria ter feito diferente. Eu errei. Se eu tivesse escolhido outro caminho. Buda observou que essa repetição não corrige nada. Ela apenas reforça a dor. O passado não pode ser consertado, mas a mente insiste. E essa insistência se transforma em peso constante. O medo nasce do mesmo mecanismo, só que apontado para frente. E se der errado? E se eu perder? E se tudo desmoronar? Buda ensinou que o futuro ainda não existe, mas a mente reage como se já estivesse acontecendo. O corpo entra em alerta, a respiração encurta, a vida interior se fecha, tudo por uma ameaça imaginada. Buda viu que a mente usa o tempo para tentar se proteger. Ela acredita que se revisar o passado ou prever o futuro, evitará dor. Mas acontece o oposto. Ela cria dor agora. A mente nunca aprende isso sozinha. Precisa ser observada. A prisão temporal é silenciosa. Você acorda pensando no que passou. Dorme pensando no que virá. O agora vira apenas um corredor entre dois pesos. Buda ensinou que viver assim é viver fora da realidade. E viver fora da realidade gera sofrimento inevitável. Você sente culpa porque se identifica com uma imagem antiga de si mesmo. Buda mostrou que você não é fixo. Você muda a cada instante. Carregar culpa eterna por algo passado é ignorar essa mudança. É se punir por alguém que você já não é. O medo do futuro nasce da mesma ilusão de identidade fixa. Você projeta um eu frágil lá na frente e tenta protegê-lo agora. Buda ensinou que esse eu é uma construção mental. Quando você tenta protegê-lo, você vive em tensão constante. A mente não quer estar no agora porque o agora é desconhecido. Não há roteiro, não há controle total. O passado e o futuro dão uma falsa sensação de controle, mesmo quando machucam. Buda viu isso claramente. A mente prefere uma dor conhecida a um agora aberto. Buda ensinou que o tempo psicológico é criado pela mente. O tempo real é apenas mudança acontecendo agora. Quando você confunde os dois, você sofre. Você vive em histórias, não em fatos. A culpa prende porque você revive emoções antigas como se fossem atuais. O medo prende porque você antecipa emoções que talvez nunca venham. Em ambos os casos, você abandona o presente. E o presente é o único lugar onde existe alívio. Buda não disse para apagar memórias ou parar de planejar. Ele disse para não se perder nisso. Planejar é usar a mente. Culpar-se ou temer é ser usado por ela. Essa diferença muda tudo. Quando você observa um pensamento de culpa surgir e não o segue, algo enfraquece. Quando você observa um pensamento de medo e não reage, algo se solta. Buda ensinou que a observação quebra o mecanismo. A mente tenta te convencer de que pensar sobre o tempo é necessário. Mas Buda mostrou que a maioria desses pensamentos é repetição inútil. Eles não resolvem. Apenas cansam. A prisão temporal também rouba sua energia vital. Você vive drenado, porque sua atenção está sempre em outro lugar. Buda ensinou que a atenção é vida. Onde sua atenção está,
Sua vida está. Quando você retorna ao agora, mesmo que seja desconfortável, algo estabiliza. A respiração aprofunda. O corpo relaxa um pouco. A mente perde velocidade. Esse é o começo da liberdade. Buda ensinou que aceitar o agora não significa gostar de tudo. Significa parar de brigar com o que já está acontecendo. A luta interna é o verdadeiro sofrimento. A culpa diminui quando você aprende com o passado sem se punir. O medo diminui quando você age no agora sem tentar garantir tudo. Buda apontou esse equilíbrio com precisão. A mente vai tentar voltar ao tempo, muitas vezes. Não é falha, é hábito. O caminho é perceber e voltar, sempre. Quando você começa a ver esse mecanismo funcionando em tempo real, algo muda. Você não se sente mais tão perdido. Você entende de onde vem o peso. E entendimento gera espaço. E se agora você começar a notar quando sua mente te puxa para trás ou para frente, quando ela tenta te prender em histórias, quando ela cria culpa ou medo sem necessidade, e se cada retorno ao agora já for um passo fora dessa prisão invisível, o que acontece se você continuar atento ao próximo pensamento temporal, ao próximo medo imaginado, à próxima culpa repetida, e até onde essa libertação pode te levar se você continuar vivendo exatamente onde Buda apontou, aqui e agora? Como desligar o piloto automático que controla suas emoções? Você vive reagindo e só percebe depois da palavra dita, depois da atitude tomada, depois do estrago feito dentro de você. Buda observou esse funcionamento com extrema clareza. Ele viu que a maior parte da vida humana acontece sem presença, no automático. A mente puxa, o corpo responde, a emoção explode e você chama isso de eu. Mas isso não é você, isso é condicionamento. E enquanto você não vê isso, sua vida interior é comandada por algo que você nunca escolheu conscientemente. Buda ensinou que o piloto automático nasce da repetição. Repetição de estímulos, respostas, hábitos e crenças. Algo acontece fora, algo dispara dentro. Você reage. Esse ciclo se repete milhares de vezes. Um dia, ele vira identidade. Eu sou assim. Buda mostrou que isso é apenas um padrão aprendido. E tudo que é aprendido pode ser desaprendido. O automático funciona porque é rápido. Ele não pede permissão. Ele não pergunta. Ele simplesmente age. E a mente gosta disso porque economiza energia. Pensar dá trabalho. Estar presente dá trabalho. O automático faz tudo sozinho. O problema é que ele não sabe o que é melhor para você. Ele só repete o que já foi feito antes. Buda observou que emoções no automático parecem gigantes. Raiva parece incontrolável. Medo parece verdade absoluta. Tristeza parece eterna. Mas isso só acontece porque você entra nela sem perceber. Quando você entra inconsciente, a emoção te engole. Quando você observa consciente, ela se move e passa. O piloto automático começa no corpo. Um aperto, um calor, uma tensão. Buda ensinou a observar essas sensações antes que virem ação. Porque depois que viram ação, o ciclo já está rodando. O domínio começa cedo, no primeiro sinal, no primeiro movimento interno. Você acha que reage porque alguém te provocou. Buda mostrou que isso não é verdade. O outro apenas apertou um botão. O botão já estava aí. O automático estava armado. Quando você entende isso, para de culpar o mundo e começa a recuperar o controle. O automático vive no passado. Ele repete respostas antigas para situações novas. Por isso você reage exagerado. Por isso sofre mais do que precisa. Buda ensinou que cada momento é novo. Mas o automático trata tudo como repetição. Ele não vê. Ele reage. Desligar o automático não é lutar contra emoções. É trazer luz para o processo. Buda usou a atenção plena exatamente para isso. Atenção é luz. Onde há luz, o automático não domina, né? Quando você observa uma emoção surgindo sem agir, algo estranho acontece. Ela não cresce, ela não toma conta, ela perde força. Buda viu isso inúmeras vezes. Emoções precisam de identificação para sobreviver. Sem isso, elas se dissolvem. O automático também se alimenta da pressa. Tudo precisa ser resolvido agora, respondido agora, decidido agora. Buda ensinou a pausa. Pausa consciente. 1 segundo de presença quebra anos de condicionamento. Você vive no automático porque aprendeu assim. Família, sociedade, medos, traumas. Buda nunca te culpou por isso. Ele apenas mostrou o caminho da lucidez. Culpa,
reforça o automático. Observação dissolve. O piloto automático cria a sensação de que você não tem escolha. Buda mostrou que isso é ilusão. A escolha existe no intervalo entre o impulso e a ação. Pequeno, sutil, mas real. Quando você não está presente, qualquer emoção decide por você. Quando você está presente, você decide se vai agir ou não. Isso é liberdade interior. Não é frieza, é clareza. O automático também se fortalece com justificativas. Eu sou assim mesmo. Não consigo evitar. É mais forte que eu. Buda ensinou que essas frases são pensamentos, não verdades. Quando você acredita nelas, entrega o comando. A mente automática odeia ser observada, porque a observação expõe. Buda sentou em silêncio justamente para ver tudo o que surgia sem interferir. Foi assim que ele saiu do automático mais profundo que existe, o da ignorância. Cada vez que você percebe que estava no automático, mesmo depois do fato, já é um avanço. Buda ensinou que a consciência cresce em camadas. Primeiro depois durante, depois antes. O automático perde força quando você começa a sentir o corpo. O corpo sempre está no agora. A mente foge. Buda usou o corpo como âncora para sair da reação cega. Desligar o piloto automático não significa nunca mais errar, significa errar consciente. E errar consciente dói menos, ensina mais e não vira prisão. Aos poucos, você começa a perceber padrões, as mesmas emoções, as mesmas situações, as mesmas reações. Buda dizia que ver o padrão é o começo da libertação. O automático quer conforto imediato. A consciência quer liberdade profunda. No começo, o automático grita. Mas se você permanece presente, ele enfraquece. Você não precisa destruir o automático, precisa deixá-lo sem comando. Quando a presença assume, ele vira apenas um ruído de fundo. E se agora você começar a notar em quais momentos você vive no automático, quais emoções te puxam sem pedir permissão, quais situações sempre te fazem reagir do mesmo jeito, e se cada percepção já for um desligamento parcial desse piloto invisível, o que acontece se você continuar atento ao próximo impulso, à próxima reação, ao próximo momento em que você quase se perde, e até onde essa presença pode te levar se você continuar vivendo não mais no automático, mas consciente como Buda apontou? O que Buda descobriu sobre pensamentos que ninguém te contou. Você acredita em quase tudo que passa pela sua cabeça, e esse é o maior engano silencioso da mente humana. Buda percebeu isso observando por longos períodos o surgimento e o desaparecimento dos pensamentos. Ele viu algo que muda tudo. Pensamentos não pedem permissão para surgir. Eles aparecem sozinhos. Se pensamentos surgem sozinhos, como podem ser você? Essa simples observação desmonta a base de grande parte do sofrimento humano. Buda ensinou que pensamentos são eventos mentais, não verdades. Eles surgem por causas. Um som, uma lembrança, uma sensação no corpo. A mente reage e cria uma história. Você sofre não porque o pensamento surgiu, mas porque você acreditou nele sem questionar. A dor nasce no instante da identificação. Antes disso, é apenas movimento mental. A mente fala o tempo todo. Ela comenta tudo, julga tudo, previne tudo. Buda observou que a mente não se importa com sua paz. Ela se importa com sobrevivência. E para sobreviver, ela exagera, amplifica riscos, relembra erros. Antecipar problemas parece proteção, mas se torna tortura quando acreditada cegamente. Você acredita que pensa porque quer. Buda viu que isso não é verdade. Pensamentos surgem mesmo quando você não quer. Pensamentos surgem durante o descanso, durante o silêncio, durante o sono. Isso prova que você não controla o pensamento. E se você não controla, por que obedece? O erro central é confundir pensamento com realidade. Algo ruim vai acontecer, vira medo real. Eu não sou suficiente, vira identidade. Buda ensinou que o pensamento não tem poder próprio. Ele ganha poder quando você diz sim para ele, quando você o trata como fato. Buda percebeu que pensamentos são impermanentes. Eles vêm e vão, mesmo os mais assustadores, mesmo os mais repetitivos. Quando você observa um pensamento sem segui-lo, você vê isso acontecer. Ele nasce, ele insiste, ele perde força, ele desaparece. Isso não é filosofia.
É experiência direta. A mente mente. Não porque é maldosa, mas porque funciona por associação. Um erro passado vira previsão de futuro. Uma rejeição vira identidade. Buda ensinou que a mente generaliza. E você sofre porque toma essa generalização como verdade pessoal. Pensamentos negativos parecem mais convincentes, mais urgentes, mais reais. Buda explicou que isso acontece porque a mente foi moldada para detectar ameaça. Pensamento ameaçador recebe mais atenção, mas atenção não é verdade. É apenas foco. Você tenta mudar pensamentos brigando com eles. Isso não funciona. Buda nunca ensinou guerra interna. Ele ensinou visão clara. Quando você vê um pensamento como pensamento, ele perde autoridade. Não precisa ser combatido, precisa ser visto. Buda ensinou que você não é o conteúdo da mente. Você é o espaço onde o conteúdo aparece. Esse espaço é silencioso, estável, sempre presente. Quando você se ancora nele, os pensamentos continuam vindo, mas não te arrastam. A mente cria histórias convincentes. Isso sempre acontece comigo. Nada dá certo. Eu sou assim. Buda mostrou que essas histórias são construções, repetidas tantas vezes que parecem sólidas, mas, quando observadas, se desfazem. Você sofre porque reage a pensamentos como se fossem ordens. Fuja, ataque, desista. Buda ensinou que pensamento não é comando, é sugestão automática. Quando você para de obedecer, algo muda profundamente. Pensamentos não sabem quem você é agora. Eles se baseiam no passado, em hábitos antigos, em medos antigos. Buda mostrou que viver guiado por pensamentos é viver atrasado, sempre reagindo ao que já passou. Acreditar em tudo que pensa cria ansiedade, culpa e medo. Questionar gentilmente cria espaço. Buda não pediu para negar pensamentos, pediu para não se identificar. Há uma diferença enorme entre um pensamento surgiu e isso sou eu. A mente gosta de controle. Pensar dá a ilusão de controle, mesmo quando dói. Buda viu que essa ilusão mantém a mente ocupada, mas nunca satisfeita. O silêncio assusta porque não oferece garantias. Quando você observa pensamentos repetitivos, percebe padrões, sempre os mesmos temas, as mesmas críticas, os mesmos medos. Buda ensinou que ver o padrão é o começo da libertação. O automático perde força quando é visto. Você não precisa eliminar pensamentos para ter paz. Precisa parar de segui-los. Buda ensinou que a paz surge quando o pensamento perde o centro do palco. O sofrimento diminui quando você entende que pensamento não define ação. Você pode sentir medo e ainda agir com clareza. Pode pensar algo negativo e ainda não obedecer. Isso é maturidade interior. Cada vez que você observa um pensamento sem reagir, você enfraquece anos de condicionamento. É assim que a mente muda. Não por força, por lucidez. Buda mostrou que a liberdade não está em ter pensamentos bons, mas em não ser prisioneiro de nenhum. Nem dos bons, nem dos ruins. Apego a pensamentos positivos também prende. Quando você para de acreditar em tudo que pensa, algo se abre. Um silêncio entre pensamentos. Um espaço vivo. Ali não há história, só presença. E se agora você começar a notar quais pensamentos você sempre acredita sem questionar, quais histórias mentais mais te machucam, quais frases internas você trata como verdades absolutas, e se essa observação já começar a quebrar o poder invisível da mente, o que acontece se você continuar atento ao próximo pensamento que surgir, antes de obedecer, antes de se identificar, e até onde isso pode te levar se você continuar vivendo não sob o domínio dos pensamentos, mas com a clareza que Buda apontou? Por que tentar controlar a vida está destruindo sua mente? Você tenta controlar porque tem medo. Medo de perder, medo de errar, medo de sofrer. Buda enxergou isso com clareza absoluta. Ele viu que a mente humana acredita que, se controlar tudo, estará segura, mas o efeito é o oposto. Quanto mais você tenta controlar a vida, mais tensa sua mente fica, porque a vida não obedece, nunca obedeceu e nunca obedecerá. Buda ensinou que o controle nasce da recusa em aceitar a impermanência. Tudo muda, pessoas mudam, situações mudam, o corpo muda. Quando a mente tenta congelar o que é movimento, ela entra em conflito com a realidade. E esse conflito constante é o que destrói sua paz por dentro. Você acha que controlar é ser forte. Buda
mostrou que controlar é resistir, e resistir cansa. Controlar pensamentos, emoções, pessoas e resultados cria uma vigilância interna sem descanso. A mente nunca relaxa. Ela está sempre antecipando, ajustando, prevendo, e isso gera ansiedade contínua. A necessidade de controle faz você viver em alerta, sempre esperando que algo saia do planejado, e sempre sai. Buda observou que essa expectativa constante de ameaça cria sofrimento antes mesmo de qualquer problema real existir. Você sofre 2 vezes, uma na imaginação, outra na realidade. Controlar a vida é tentar garantir que nada doa, mas Buda ensinou que a dor faz parte da experiência humana. Fugir dela cria sofrimento maior. A mente que tenta controlar não aceita sentir, ela foge. E tudo que é evitado retorna com mais força. Você tenta controlar o futuro porque não confia no agora. Buda mostrou que essa desconfiança nasce da mente, não da realidade. O agora pode ser difícil, mas ele é administrável. O futuro imaginado é infinito e assustador. Viver nele esgota. O controle também aparece nas relações. Você tenta controlar o que o outro sente, o que o outro faz, o que o outro pensa. Buda ensinou que isso gera frustração constante. Ninguém pode ser controlado. Quando você tenta, cria tensão, conflito e afastamento. A mente controladora acredita que relaxar é perigo, que soltar é perder. Buda mostrou que soltar não é desistir, é parar de lutar contra o inevitável. Quando você solta, a energia antes gasta em resistência vira clareza. Controlar pensamentos é outra armadilha. Quanto mais você tenta impedir um pensamento, mais ele insiste. Buda ensinou que a mente não é domada pela força, mas pela observação. O controle cria guerra interna. A observação cria entendimento. A necessidade de controle cria rigidez, e rigidez quebra fácil. Buda ensinou flexibilidade. A água não controla o caminho, ela flui, e por isso atravessa montanhas. A mente rígida sofre. A mente flexível se adapta. Você tenta controlar porque acredita que assim será feliz. Mas Buda mostrou que o controle rouba a felicidade simples do agora. Você não aproveita. Você vigia. Você não vive. Você calcula. A mente controladora nunca está satisfeita. Sempre falta algo. Sempre há um risco. Sempre há uma correção a fazer. Buda viu que essa mente vive em estado de carência permanente. E carência gera sofrimento. Controlar também é querer garantias. Garantia de amor, garantia de sucesso, garantia de estabilidade. Buda ensinou que não há garantias na vida. Aceitar isso traz alívio. Negar isso traz tensão constante. Quando você tenta controlar tudo, você perde contato com a vida real. Você vive em planos, cenários e expectativas. Buda ensinou que a vida acontece agora. Fora disso, é imaginação. A mente controladora tem dificuldade de confiar. Confiar na vida, confiar no processo, confiar em si. Buda mostrou que a confiança nasce quando você observa que consegue atravessar momentos difíceis sem controlar tudo. Soltar o controle não significa virar passivo. Significa agir quando é possível e aceitar quando não é. Buda chamou isso de sabedoria. Agir onde há ação. Aceitar onde há limite. O controle cria medo de errar. E o medo de errar paralisa. Buda ensinou que errar faz parte do caminho. A mente que aceita erro aprende. A mente que exige perfeição sofre. Quando você para de tentar controlar cada detalhe, algo se acalma. O corpo relaxa, a respiração aprofunda, a mente desacelera. Buda apontou esse estado como natural, não como algo a ser conquistado. A vida não precisa ser dominada, precisa ser vivida. Buda viu que tentar dominar a vida é esquecer que você faz parte dela, não está acima, nem fora. O controle cria a ilusão de poder, mas rouba a liberdade. Soltar o controle parece assustador no começo, mas revela um poder mais profundo, a capacidade de responder com clareza ao que surge. Cada vez que você aceita o que não pode mudar e age com consciência no que pode, algo se reorganiza dentro. Buda ensinou esse equilíbrio como o caminho do meio.
E se agora você começar a perceber em quais áreas da sua vida você tenta controlar tudo, onde sua mente mais resiste, onde o medo se disfarça de controle, e se cada percepção já for um pequeno soltar, o que acontece se você parar de lutar contra a vida e começar a caminhar com ela? E até onde isso pode te levar se você continuar ouvindo Buda não como ideia, mas como prática viva de libertação interior? O estado mental, que acaba com o sofrimento sem mudar nada fora. Você acredita que só terá paz quando tudo lá fora estiver resolvido, quando as pessoas mudarem, quando a vida colaborar, quando o cenário ficar perfeito. Buda viu que essa crença é a raiz mais profunda do sofrimento humano, porque o mundo nunca para te dar paz. Ele muda, ele quebra, ele surpreende. E enquanto você exige que o externo se ajuste para você ficar bem, sua mente permanece em guerra. Buda ensinou que o sofrimento não nasce do que acontece, mas da relação que você cria com o que acontece. Dois corpos sentem a mesma dor, uma mente sofre, a outra atravessa. A diferença não está fora, está no estado interno. Enquanto você tenta arrumar o mundo, você adia a libertação, porque o mundo não será arrumado do jeito que a mente exige. O estado mental que encerra o sofrimento começa quando você para de negociar com a realidade. Não é desistência, é lucidez. É parar de dizer por dentro, isso não deveria ser assim. Essa frase cria atrito imediato, e atrito é sofrimento. Quando a mente solta essa exigência, algo cede, mesmo que a situação continue igual. Buda observou que a mente confunde aceitação com fraqueza, mas aceitação é força silenciosa. É ver claramente o que é, sem adicionar veneno mental. A aceitação não muda o fato, muda a relação. E a relação define se há sofrimento ou não. Você sofre porque quer paz como resultado. Buda mostrou que paz é ponto de partida. Quando você tenta alcançar paz mudando o mundo, você coloca a paz no futuro. E o futuro nunca chega. Quando você permite a paz agora, mesmo sem resolver tudo, algo se estabiliza por dentro. O estado mental libertador não elimina problemas. Ele elimina a guerra interna contra os problemas. Buda ensinou que a dor pode existir sem sofrimento. A dor é natural. O sofrimento é opcional. Ele nasce quando você resiste. A mente quer condições ideais para relaxar. Buda viu que essa espera é infinita. Sempre haverá algo errado, algo incompleto, algo incerto. Quando você aceita isso, o corpo relaxa, porque para de esperar permissão para ficar em paz. Você tenta mudar o mundo porque acredita que assim mudará o que sente. Buda mostrou que isso é inversão. Quando o estado interno muda, a forma de lidar com o mundo muda. Mesmo que o mundo permaneça caótico, você não se perde. O estado mental que liberta é simples e profundo. Presença sem luta, observação sem julgamento, aceitação sem resignação. Buda apontou isso repetidas vezes, não como teoria, mas como prática viva. A mente sofre porque quer que o agora seja diferente. Buda ensinou a estar inteiro no agora. Não porque o agora é perfeito, mas porque é real. Tudo fora disso é imaginação. E imaginação, quando acreditada, machuca. Você quer mudar pessoas para se sentir seguro. Quer mudar circunstâncias para se sentir confortável. Buda mostrou que segurança real não vem de controle externo, vem de estabilidade interna. Quando você encontra isso, o mundo perde o poder de te destruir. O estado mental libertador não depende de aprovação, não depende de sucesso, não depende de reconhecimento. Buda ensinou que depender disso é viver em ansiedade constante. Quando você solta essas exigências, a mente descansa. A paz, que Buda apontou, não é emoção alta, é ausência de conflito interno, é parar de se empurrar contra a vida. Quando você não luta, a energia se reorganiza, o sofrimento perde combustível. Você não precisa mudar sua história para se libertar, precisa mudar como se relaciona com ela agora. Buda ensinou que o passado só dói quando você revive com resistência. O futuro só assusta quando você tenta controlá-lo. O estado mental que acaba com o sofrimento começa quando você permite sentir sem fugir, quando você observa sem reagir, quando você aceita sem se entregar. Isso parece sutil, mas é revolucionário. A mente quer soluções externas porque não confia na própria capacidade de lidar. Buda mostrou que você é mais capaz do que imagina. Você atravessou tudo até aqui, sem controlar tudo, sem garantias,
Quando você para de exigir que a vida te dê paz, a paz aparece, não como prêmio, como natureza. Buda apontou que a paz já está aí, coberta por exigências e resistências. O sofrimento diminui quando você para de perguntar quando isso vai acabar e começa a perguntar como estou me relacionando com isso agora. Essa mudança interna muda tudo. Buda ensinou que o estado mental libertador é treinável, não é dom, não é privilégio, é prática, ver, aceitar, soltar, voltar, repetir, sem pressa, sem violência interna. Você não precisa concordar com tudo para aceitar. Aceitar é parar de brigar com o fato de que está acontecendo. A ação correta surge com mais clareza quando a mente não está em guerra. Quando você solta a necessidade de mudar o mundo para ter paz, você começa a agir com mais precisão, menos reatividade, mais lucidez. Buda chamou isso de sabedoria aplicada. A libertação não é um evento grandioso, é um relaxamento profundo, um soltar interno, um fim da luta silenciosa. E isso pode acontecer agora, sem mudar nada fora. E se agora você começar a notar onde você exige que a vida mude para você ficar bem, onde sua mente cria conflito com o agora, onde você adia a paz esperando condições ideais, e se esse simples ver já começar a dissolver o sofrimento, o que acontece se você permanecer nesse estado mental, observando sem lutar, aceitando sem se perder, e até onde isso pode te levar se você continuar vivendo exatamente onde Buda apontou, aqui e agora, sem precisar mudar nada fora para finalmente estar em paz? Se você chegou até aqui, algo já mudou. Não fora, dentro. Você percebeu que o sofrimento não estava no mundo, mas na forma como sua mente reagia a ele. Buda nunca prometeu um mundo perfeito. Ele mostrou um estado interno inabalável. Se este conteúdo tocou você, não ignore. Continue ouvindo, continue observando, continue praticando. Inscreva-se no canal para aprofundar esse domínio interior. Curta o vídeo para que mais pessoas encontrem esse caminho. Comente o que você sentiu ao ouvir isso. Sua presença aqui importa.